Abaixo a guerra e o capitalismo. Ruptura com Israel. Lute pelo comunismo. Há um mal-estar na sociedade. O sistema capitalista, em meio à sua crise, converte nosso potencial criador em destruição, impregnando todos os poros da sociedade com pólvora e sangue. Mais da metade dos cientistas no mundo estão trabalhando na indústria bélica, isto é, trabalhando para a destruição das condições de vida e da própria vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Enquanto isso, um punhado de bilionários aumentam seus lucros com a carnificina dos oprimidos. Entre esses conflitos, um massacre histórico está em curso na Palestina. Apenas no último ano, mais de 42 mil pessoas foram assassinadas, dos quais 27% eram crianças. A destruição e a crise humanitária são terríveis. 70% das casas, 79% das mesquitas e 100% das escolas e universidades foram destruídas em Gaza, forçando 90% da população a abandonar suas casas, ou o que sobrou delas para ir a algum campo de refugiados que já foi ou provavelmente será bombardeado pela agressão israelense. A escalada do conflito já se desenvolveu para a invasão no Líbano, e Israel ameaça outros países do Oriente Médio. Se por um lado as potências imperialistas, particularmente os EQQ e países europeus, continuam alimentando a máquina de guerra israelense com bilhões em recursos financeiros e armamentos. Por outro, países como o Brasil seguem mantendo as relações diplomáticas com o Estado sionista e relações comerciais com Israel. O Brasil importa de Israel insumos para a indústria química, principalmente fertilizantes do agronegócio, insumos para a indústria têxtil, armas e munições, tanques e tecnologia de vigilância. No caso das exportações, os produtos campeões de venda para Israel são o petróleo e derivados, carne bovina e soja. Os casos mais escandalosos desses contratos de importação são com a empresa israelense Elbit Systems, acusada de construir drones para assassinar crianças, que tem contratos com o Exército Brasileiro para o fornecimento de optrônicos, sistemas eletrônicos que fornecem, detectam e controlam a luz do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFROM, no valor de cerca de 13,6 milhões. A mesma empresa venceu uma licitação para as Forças Armadas do Brasil para a compra de 36 tanques blindados, cujo contrato equivale a 1 bilhão de SEERs. As Rondas Ostensivas Tobias Aguiar Edruhi Rota, batalhão especial da Polícia Militar de São Paulo criado em 1970 para perseguir militantes de esquerda durante a ditadura militar. Foi equipada em 2020 com fuzis e metralhadoras israelenses fornecidas pela empresa Israel Weapon Industries Ltda, que custaram 526,3 mil reais. São essas as armas para reprimir a juventude e os trabalhadores, sobretudo negros, nos bairros proletários brasileiros, promovendo terror e violência. Esses são apenas alguns dos casos, mas há uma política orientada pelo imperialismo para o aumento dos gastos militares também para o Brasil. O governo Lula aprovou no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, um total de 53 bilhões de reais destinados a equipar o país com tecnologias de ponta e aumentar a capacidade da defesa nacional, fortalecendo a base industrial de defesa, BID. Lula ainda estuda criar um fundo para a defesa. Esses planos se expressam nas recorrentes falas do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, de ampliar os gastos do setor de 1,3% para 2% do PIB. O que isso significa? Esse está longe de ser um problema distante, que não nos interessa e sobre o qual nada podemos fazer. A juventude e os trabalhadores brasileiros devem tomar sua posição e agir frente ao massacre de palestinos, às guerras e ao capitalismo. Por isso, a Organização Comunista Internacionalista, OCI, lança a campanha Abaixo a Guerra e o Capitalismo. Ruptura com Israel. Lute pelo comunismo. Nosso objetivo é organizar e mobilizar jovens e trabalhadores contra as guerras capitalistas e seus horrores, responsabilizar a classe dominante e os governantes em cada país.
o que significa exigir do governo brasileiro a ruptura das relações diplomáticas e comerciais com Israel e avançarmos no combate contra a raiz destas guerras, o decadente sistema capitalista, abrindo caminho para a construção de um mundo comunista. O que estamos fazendo e como você pode ajudar? Em primeiro lugar, convidamos todos a se organizarem na OCI, a Seção Brasileira da Internacional Comunista Revolucionária, ICR, que está levando a campanha contra a guerra e o capitalismo em cerca de 40 países, denunciando a hipocrisia de cada uma das burguesias nacionais e dando continuidade aos ensinamentos de Lenin. O principal inimigo está em casa. É tarefa dos trabalhadores em cada país pôr abaixo as suas burguesias e estabelecer um regime econômico que sirva aos interesses da maioria do povo, e não aos lucros de um punhado de famílias. Compreendemos que para pôr abaixo o capitalismo, que é um sistema global, temos que nos organizar internacionalmente, coordenando os esforços de milhares de comunistas em todo o mundo e nos preparando para os combates imediatos e decisivos ao lado da nossa classe. Você é comunista? Então, organize-se. Quer lutar para pôr abaixo a guerra e o capitalismo? Então, organize-se. Quer a imediata ruptura das relações comerciais e diplomáticas do Brasil com Israel? Então, organize-se. Lute pelo comunismo. Colagem de adesivos, cartazes e lambes. As células da OCI. Os organismos de base de nossa organização estão realizando a colagem de adesivos, lambes e cartazes da campanha nas ruas. Muros, pontos de ônibus, murais das escolas e universidades com as palavras de ordem da campanha estabelece uma conexão direta com a necessidade de lutar pelo comunismo e se organizar. A partir da colagem, centenas de milhares de pessoas podem alcançar a nossa mensagem e se somar às fileiras da OCI, potencializando cada uma das ações dessa campanha e de nosso combate geral contra o capitalismo. Com o panfleto, temos como objetivo conversar com as pessoas nas escolas, universidades, locais de trabalho e bairros. O panfleto fornece uma pequena explicação histórica sobre o massacre atual na Palestina, apontando a responsabilidade da burguesia imperialista com apoio e colaboração da burguesia brasileira. Abaixo-assinado. Como um instrumento para mobilizar jovens e trabalhadores nos locais em que estamos inseridos, desenvolvemos um abaixo-assinado. Assim, podemos agrupar todos aqueles que concordam com o texto do abaixo-assinado para se mobilizar conosco. Você pode assinar esse abaixo-assinado e divulgá-lo, usando este link. Mas o mais importante é agrupar pessoas. Por isso, estamos organizando passagem em salas de aula, locais de trabalho, onde as pessoas possam assinar fisicamente e depois serem reunidas e trocar ideias e se organizar. Se você que está lendo também quiser coletar assinaturas nesse texto, basta baixar o documento aqui e começar o trabalho. Moção. As moções destinam-se a entidades sindicais e estudantis. É um posicionamento que a entidade pode tomar para pressionar entidades superiores a ela e o próprio governo. O texto da moção está abaixo e pode ser submetido às direções das entidades sindicais e estudantis que, por sua vez, podem e devem construir assembleias para debater o tema mais profundamente entre sua base. Quando aprovada, as moções devem ser amplamente divulgadas, se possível ser reunidas e publicadas em um único local. Se você submeter essa moção à sua agremiação e ela for aprovada, conte-nos, envie uma mensagem para jdcci.comunista@gmail.com, que teremos o maior prazer de divulgar. Confira o modelo ao final dessa postagem. Defendemos o direito dos proletários e da humanidade de viver em paz. Mas a paz que queremos não é a paz burguesa, que, na verdade, é a preparação para outras guerras mais sangrentas. A paz justa, democrática e duradoura só pode existir verdadeiramente sob a bandeira do comunismo e pela insurreição proletária. Contra o militarismo crescente, contra a violência e a repressão, hasteamos a bandeira do comunismo como perspectiva revolucionária. O programa do comunismo é o único que pode realmente promover a paz verdadeira, justa, duradoura e democrática.
É sob essa bandeira que todos os que querem lutar para pôr abaixo a guerra e o capitalismo devem marchar, como soldados do Exército Mundial do Proletariado. Junte-se a nós. Modelo de moção. A entidade, colocar nome da entidade sindical ou estudantil, repudia as ações do Estado sionista de Israel na faixa de Gaza, no Líbano e em outros países do Oriente Médio. As ações perpetradas pelo governo de Netanyahu são atos terroristas contra jovens e trabalhadores palestinos e libaneses, cujo objetivo é completar a ocupação colonial de todo o território histórico da Palestina e alimentar a máquina imperialista de guerra. Nos solidarizamos a todas as vítimas das ações genocidas do Estado sionista de Israel. Exigimos a ruptura imediata de todas as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com Israel. Nenhum centavo para financiar o massacre na faixa de Gaza e no Oriente Médio. Nenhum petróleo da Petrobras para a máquina de guerra israelense. Nenhuma tecnologia de reconhecimento facial criada para realizar o genocídio de palestinos nas escolas brasileiras. Abaixo o Estado sionista de Israel. Palestina livre.